Muito bom dia a todos. 10 horas e 15 minutos. Vamos iniciar então a nossa lição da Escola Dominical com uma palavra de oração, pedindo que o Senhor possa estar connosco, assim como com todas as outras classes que estão a decorrer agora neste momento. Oremos então ao Senhor nosso Deus. Senhor Deus, mais um domingo, mais uma manhã, mais um dia para estarmos aqui. É aqui que Tu nos convocas a estar para Te adorarmos e é isso que nós queremos fazer. Queremos fazê-lo agora através do estudo da Tua Palavra, com a reverência que é devida, Senhor. Não estamos a estudar um livro qualquer, mas sim aquilo que Tu falaste e nós queremos aprender. E para não termos desvios, Senhor, sabendo que é fácil nós humanos seguirmos aquilo que nos convém ou tentarmos fazer doutrina de acordo com aquilo que é melhor para nós pedimos a Tua orientação. Será sempre o nosso pedido cada domingo, Senhor, para que nós não nos desviemos daquilo que é o espírito da Tua Palavra, para sabermos qual é a verdade e te podermos seguir. E por isso te pedimos que capacites cada um dos professores, cada um dos alunos, para que o estudo possa ser íntegro, bem, para nós sabermos mais sobre Ti. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. No estudo do livro de Gênesis, meus irmãos, nós estamos na parte em que estamos a estudar a história de José. E sobre José já começamos a estudar há 2 semanas e agora vamos chegar a um ponto, podemos dizer, a um dos pontos altos da história. Nós sabemos o que é que aconteceu. Jacó teve 12 filhos, José foi vendido pelos irmãos para o Egito. E nós acabamos a lição na semana passada com grande expectativa, tentando saber o que é que iria acontecer. Então vamos dar continuidade precisamente àquilo que nós começamos a estudar e aonde nós terminamos na semana passada. Os pontos da lição para hoje são aqueles que eu vos apresento, José e Faraó, o que significa que José, que foi vendido como escravo, há de chegar ao ponto em que ele se vai encontrar com Faraó. E nós não devemos olhar para isso como José estar diante de mais um homem, é sempre bom nós contextualizarmos. José vai agora, aquele que foi vendido como escravo, comparecer diante daquele que era, na altura, o homem mais poderoso do mundo. Vamos ver o que é que vai acontecer, resultando deste encontro, aquilo que nós designamos da ascensão de José, e depois vai haver aqui um grande confronto em que José vai reencontrar os seus irmãos, aqueles que o tinham vendido, e nós vamos ver o que é que vai acontecer e aquilo que nós podemos aprender a partir daí. Não nos esqueçamos que José, ele vai para o Egito, ele fica mordomo de um homem chamado Potifar, que era um dos chefes da guarda de Faraó. Ele esteve durante algum tempo, acreditamos que se calhar alguns anos, como mordomo na casa deste homem, mas depois a esposa dele acusa-o, e nós vimos qual foi o desfecho. O esposo acredita na versão que a esposa contou, então José é colocado no cárcere, na cadeia. É uma cadeia especializada, podemos dizer, para presos políticos, porque era uma cadeia para onde iam aquelas pessoas que faziam alguma coisa contra algum oficial do Estado, mas principalmente contra Faraó. Faz sentido que José fosse colocado naquela cadeia porque José servia a um oficial do reino e ao fazer alguma coisa contra o oficial do reino, é uma espécie de preso político, então vai para aquela cadeia onde ele depois acaba por encontrar 2 homens que também tinham sido presos, que era o padeiro Mor e o copeiro Mor. Vimos o que é que tinha acontecido, os 2 tiveram um sonho, semelhante aparentemente na forma, mas José vai fazer a interpretação, e a interpretação do sonho do copeiro era que 3 dias depois ele seria libertado, 3 dias depois de ele ter sonhado, e seria restaurado ao seu cargo de copeiro Mor de Faraó, e o padeiro Mor, 3 dias depois, ele seria solto da prisão para ser enforcado, e assim aconteceu. E nós paramos aí na história. Depois da libertação, então, destes 2 homens, em que um foi enforcado e o outro é restaurado ao seu cargo que tinha anteriormente, José vai permanecer na cadeia durante mais 2 anos. Nós temos esta informação em termos cronológicos na Bíblia. Até que chegou um dia em que, num sítio bem distante da masmorra onde José se encontrava, Faraó tem um sonho. Sonho esse que aparentemente são 2, mas a Bíblia enfatiza que é só um sonho, mas que está dividido, podemos dizer assim, em 2 partes. E será importante para toda a lição que vamos ter, nós sabermos qual foi o sonho de José, e por isso, mesmo sendo um pouco extenso, vamos ler.
E o sonho de Faraó, peço desculpa, foi o seguinte. Faraó teve um sonho. Parecia achar-se de pé junto ao Nilo. Nilo é o grande rio do Egito, é aquele que é considerado a fonte da vida. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas e pastavam no carriçal. O carriçal é aquela parte mais junto ao rio, onde às vezes crescem juncos e caniços. É uma zona muito fértil, então as vacas é natural que ali estivessem a pastar. Após elas subiam do rio outras 7 vacas feias à vista e magras e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Temos então aqui uma do sonho em que Faraó, no seu sonho, ele vê estas 7 vacas, vacas como nós gostávamos que todas fossem, não é? Pela descrição que ali está, e entretanto ele vê surgirem outras 7 vacas, mas magras, definhadas, feias, e estas vacas magras, definhadas, feias acabam por comer as outras vacas. Nós lemos o sonho e passamos, mas imaginem a imagem que Faraó está a ter, uma vaca comer a outra. Eu não sei se ele, no seu sonho, ouviu gritos da vaca que estava a ser comida ou não, mas o importante é que as vacas magras devoraram as outras. Houve ali algum tipo de canibalismo animal. Depois, Faraó desperta e volta a dormir novamente e vai sonhar outra vez. E diz assim: de uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou-se Faraó, fora isto um sonho. Para nós, quando nós estamos a sonhar, sonhamos, nós entendemos que são 2 sonhos, eventualmente com uma continuação, mas fica claro aqui que era um sonho porque ele tem o mesmo significado. E quando José vai aparecer mais tarde, adiantando já na história, também vai novamente dizer que é só um sonho. E a Bíblia faz questão de dizer porque o significado é apenas um. E foi isto que aconteceu. Há aqui uma descrição que vai fazer sobre as espigas do vento oriental, porque naquela região do globo o vento oriental é um vento quente e seco e normalmente quando está a soprar durante muito tempo este vento oriental, os agricultores não gostam, mas não podem fazer nada, porque acaba por danificar muito as colheitas, vai acabar por fazer com que os produtos fiquem secos, desidratados, ressequidos, e esta é a descrição que faz das espigas, para terem uma ideia que eram de facto espigas mirradas e que não tinham sequer boa aparência, nem qualquer tipo de utilidade. Faraó tem este sonho em 2 partes, não é? E ele vai acordar e ele está perturbado, porque ele não consegue perceber o significado do sonho. Principalmente por ter 2 partes e em que há um paralelismo entre eles. Ele percebe que há alguma coisa sobrenatural se passa e que aquele sonho carece de alguma explicação. Ele vai fazer aquilo que era esperado, ele vai convocar todos os magos do reino, mas nenhuma das pessoas que são os seus conselheiros consegue dar uma explicação ou interpretação a este sonho que ele tinha tido. E ele continua inquieto. Entretanto, porque Faraó está a dar ali uma audiência a todas as pessoas que tinham este espírito de adivinhação e ninguém consegue explicar, o seu copeiro-mor, que é alguém que está próximo dele, lembra-se que 2 anos antes alguma coisa se tinha passado. É interessante nós lembrarmos a história, porque José, quando interpretou o sonho deste copeiro-mor, o que é que lhe pediu? José pediu ajuda e disse o quê? Lembra-te de mim quando tu estiveres diante de Faraó para pelares pela minha causa, porque eu estou aqui injustamente. Eu não devia estar aqui. Eu fui acusado falsamente. Com certeza que o copeiro sabia a história. José já deveria ter contado a maneira como ele foi colocado ali naquela cadeia. Mas o copeiro-mor, por alguma razão que nós se calhar vamos acreditar que é mesmo a maldade humana, ele não faz nenhuma menção de José e o texto diz que ele se esqueceu. Mas de repente ele se lembra. Lembra-se, temos que compreender aqui a conveniência da lembrança. Estavam ali os magos todos e ninguém conseguia interpretar. Agora imaginem o protagonismo que este homem ganha. Ele é aquele que vai dar a grande sugestão a Faraó. Então ele lembra-se de José por conveniência e nós conseguimos perceber isso. Então ele vai dizer o seguinte a Faraó:
Achava-se connosco um jovem hebreu, e ele identifica a etnia, o que significa que ele conhecia muito sobre José. Porque José já vivia no Egito vários anos, já tinha adquirido algum tipo de hábitos egípcios, já estava aculturado. Caso contrário, muito dificilmente ele seria mordomo na casa de Potifar, mas José já tinha chegado ao cargo de mordomo, significa que ele estava aculturado. Ele, para saber estes pormenores, significa que José partilhou com ele várias coisas da sua vida. Servo do comandante da guarda, contámos-lhe os nossos sonhos e ele nos interpretou, e a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Faraó está em desespero. Ele tem um sonho inquieto. Imaginem uma vaca magra comer outra vaca, uma espiga mirrada a devorar a outra espiga. Ele tem esta imagem na cabeça, ele quer uma interpretação para isso. Ele não tem alternativa, já que mais ninguém lhe consegue interpretar o sonho, e o que ele vai fazer então é convocar José. José então é chamado para comparecer diante de Faraó. O texto é claro, dizer que José, que está na prisão, para comparecer diante de Faraó, ele tem que cortar a barba, porque de acordo com a cultura egípcia, eles não tinham pelos e barbas, então havia todo este cuidado, este ritual de higiene para eles naquela cultura. Então José tem que lavar-se, mudar de roupa, então também eliminar todos os pelos que pudessem estar visíveis para poder comparecer diante de Faraó. Quando José comparece diante de Faraó, Faraó é direto e pergunta se José conseguia interpretar o sonho. Vejam, tive um sonho e não há quem interprete. Esta parte é importante. Faraó está a dizer aqui, ninguém consegue, ninguém é capaz. Fica claro que todas aquelas pessoas com a sua religiosidade a invocarem os seus deuses, ninguém conseguiu interpretar. São pormenores que nós devemos atentar por aquilo que José vai responder. E Faraó vai dizer, ouvi dizer que quando ouves um sonho podes interpretá-lo. Um bocadinho exagerado, porque na verdade aquilo que o copeiro disse é que ele interpretou o sonho que duas pessoas tiveram, mas pronto, o exagero acontece na linguagem e ele vai já colocar aqui, de certa forma, alguma pressão sobre José, não é? Mas ele não sabe muito sobre José. E José o que é que vai fazer? Vai dar uma resposta, e esta resposta de José é muito importante. Ele vai dizer assim, não está em mim a capacidade de interpretar os sonhos, é disso que o contexto se trata, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Pode passar despercebido, mas o que José está a dizer é que os deuses egípcios não conseguiram interpretar o sonho, e os egípcios tinham uma infinidade de divindades. Não se esqueçam, na história das 10 pragas, Deus vai dar 10 pragas e todas elas foram ferir alguma divindade egípcia. Pelo menos 10 deuses havia, eram seguidos. Mas José vai dizer, mas Deus, o Deus dele, ele considerava Deus, não é? E Faraó sabia que era o Deus de José, porque era assim que se falava na altura, cada um tinha a sua divindade, ele vai dar a resposta. Então ele, José, vai fazer claramente aqui já uma distinção entre os deuses que Faraó tinha convocado inicialmente, através dos seus magos e sacerdotes, e o Deus agora que José segue. Então, Faraó, ouvindo isto, ele começa a relatar o sonho a José. Se os irmãos estiverem a ler o texto bíblico, vão encontrar uma repetição muito grande. A descrição do sonho, depois encontramos José a ouvir a descrição do sonho por Faraó, e depois vemos José novamente a descrever o sonho para dar a sua interpretação. O texto é muito quanto ao sonho. E José agora vai ouvir a descrição que é feita por Faraó. E José, com a ajuda do Senhor, então ele vai interpretar o sonho de acordo com aquilo que ele tinha dito. E o sonho, em duas partes, nós podemos interpretar da seguinte forma. 7 vacas gordas ou as 7 espigas boas correspondem a 7 anos de fartura. Era o que aquilo significava. Tanto as vacas gordas e formosas como as espigas cheias e agradáveis à vista significavam isto. As 7 vacas magras e as 7 espigas secas correspondiam a 7 anos de fome. E José vai explicar porque é que, se é apenas um sonho, porque é que houve necessidade de duplicar
Podia apenas ele ter sonhado com a parte das vacas ou com a parte das espigas, mas houve necessidade da duplicação e por isso José vai dizer que isto acontece porque Deus está a comunicar que vai acontecer muito rapidamente. E até um bom princípio que nós devemos ter de interpretação da Bíblia, não pela celeridade com que se cumpre, mas sempre que a Bíblia repete muito alguma coisa, o princípio podemos estabelecer aqui, devemos dar muita atenção a isto. Deus é um bom pedagogo, Ele é um bom professor. E quando um pai repete muito alguma coisa para um filho, nós sabemos, é porque o pai está muito preocupado para o filho não falhar, o pai repete, porque pretende que o filho interiorize. Quando é uma coisa que não é tão importante, na maior parte das vezes, nós também não repetimos tantas vezes. Mas Deus utiliza este princípio pedagógico e José está aqui a explicar, olha, isto aconteceu 2 vezes, Deus tem urgência, isto vai mesmo acontecer e vai ser muito brevemente. Depois de interpretar o sonho, e nós não vamos entrar agora no pormenor, mas em essência o sonho é isto que nós vemos, 7 anos de fartura, grande abundância, muito mais do que o normal, e 7 anos depois de fome, como provavelmente as pessoas que estavam a viver naquele tempo nunca vivenciaram nas suas vidas. José então faz a interpretação e parece que ele continua embalado, porque não se esqueçam qual foi o pedido de Faraó. É que José fizesse o quê? Interpretasse o sonho. Agora vejam o que é que José vai acabar por fazer. Ele, depois de interpretar, parece que ele não para de falar. E ele diz: agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Mas Faraó não pediu a José conselho, mas ele continua a falar. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para estabelecer a terra nos 7 anos que haverá, de 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome, não morra de fome, não acabe por sucumbir. A pergunta é aquela que eu já vos fiz, não é? Porque é que José tem o atrevimento de ir para além daquilo que lhe é pedido? Não se esqueçam, José não está diante de nós. Ele está diante de Faraó. Diante de Faraó só se fala com autorização. Diante de Faraó, alguém só se senta com autorização. E havia todo um protocolo e era assim que funcionava. Então o Faraó diz, interpreta-me o sonho. José interpreta e depois começa a dar conselhos. Mas não foi isso que foi pedido. Mas há aqui uma coisa que nós não nos podemos esquecer. José, quando interpretou o sonho e ele disse que era dúplice, o que é que ele estava a dizer? Aquilo vai acontecer e vai acontecer quando? Muito brevemente. E o Senhor então capacita José para que ele pudesse instruir Faraó sobre aquilo que ele deve fazer. Então, isto é um princípio que nós devemos encontrar, que nós encontramos muitas vezes na Bíblia. Não adianta eu só dizer a alguém, olha, não vais por aí que vais morrer. Convém eu dar alternativa, dizer, segue antes por aquele caminho que é o melhor para tu ires. E é isto que a Bíblia faz. A Bíblia não diz só a pessoa, se fizer uma coisa vai morrer, mas dá-lhe a alternativa explicando o porquê da pessoa dever seguir aquilo que é certo. Então o Faraó agora que está empoderado por Deus para fazer a interpretação do sonho, o mesmo Deus também vai capacitar José para que ele pudesse agora aconselhar Faraó para fazer aquilo que era determinante para salvar as vidas. Porque se não houvesse um plano, quando chegassem os anos da fome, havia morte. Havia morte. Não se esqueçam que mesmo que eles amealhassem, as pessoas não sabem o que é que vai acontecer e comem mais durante o tempo de fartura. E amealham, mas amealhavam pouco, se calhar. É o que muitas vezes nós fazemos, mesmo em termos de planos de vida. Então, José agora, porque tem a informação dada pelo Senhor, ele sente-se responsabilizado. E é um princípio que nós devemos seguir. Estando em nós a possibilidade de podermos aconselhar ou fazer alguma coisa por alguém, não nos basta só dizer, não faças isso. Compete-nos também exortar e explicar aquilo que deve ser feito. É uma responsabilidade que nós temos quando o Senhor assim nos pede. Então, quando Faraó ouve isto,
em vez de ficar indignado com José porque tem aquele tamanho atrevimento e agora estar a dar conselhos a Faraó, diante dos outros seus súbitos, não é? Faraó percebe que há ali alguma sabedoria extraordinária. E o que é que ele vai fazer? Ele percebe que José é abençoado por Deus. Ele percebe rapidamente que o Deus de José é um Deus que lhe capacita para fazer estas coisas. Então Faraó não perde tempo. E ele, de facto, compreende a mensagem que José lhe transmite, percebe a urgência de ter um plano e ele o que vai fazer é elevar José a governador do Egito. E vejam agora tudo aquilo que ele vai fazer. Faraó vai tirar do seu dedo o anel de sineto e vai dar a José. Com aquele anel, José pode assinar documentos com a autoridade de Faraó. José pode fazer o que quiser. O que Faraó vai lhe dizer é: apenas no trono eu estou acima de ti. E a maneira que Faraó vai lidar com José vai fazer com que José trate de tudo e Faraó quer viver descansado, tal é a confiança que ele vai depositar em José. Aliás, caso contrário, nunca se daria o anel. Seria a mesma coisa que eu ter um objeto que correspondesse à minha assinatura, não é? E eu ter uma conta bancária com 20 milhões de euros e dizer: podem utilizar a minha assinatura como quiserem, naquilo que vocês quiserem. Imaginem o poder que vocês tinham e a confiança que eu tinha que ter para eu vos dar alguma coisa que vocês pudessem utilizar em meu nome. Mas Faraó também tem alguma sabedoria e nós conseguimos ver isso naquilo que ele está a fazer. Ele agora vai dizer que José é a pessoa que tem o seu anel. Mas como é que nós vamos reconhecer a autoridade em José? E Faraó faz questão que ninguém possa questionar isso. Vai-lhe dar o quê? Roupas de linho fino. É um tipo de roupa que era utilizado por pessoas que estavam na corte de Faraó ou altos responsáveis que tinham cargos no Estado muito importantes e usavam então um tipo de indumentária que claramente se distinguia da indumentária que as outras pessoas tinham pela qualidade do material. Então agora o Faraó o que é que vai dizer? Vai dizer para que José se vista desta forma e vai pegar num colar de ouro, que era como se fosse uma insígnia, e vai colocar em José. Então o que o Faraó está a fazer aqui, está-lhe a dar aqui sinais visíveis de autoridade. De maneira que agora, José quando passasse, ele não precisava dizer: eu tenho o anel de Faraó. Bastava alguém olhar para ele e nós conseguíamos ver. Se entrar numa situação formal, aqui por exemplo um juiz, nós notamos que é um juiz, não há cara de juiz. Os irmãos sabem. Mas como é que nós sabemos quem é o juiz? Pela toga, pela insígnia. Aqui há alguma coisa visível, tem que haver um sinal exterior que nós rapidamente conseguimos perceber. Brincando um pouco, mas é verdade. Se eu tivesse a tirar uma fotografia do médico, os irmãos vejam o que é que eles têm sempre. Uma bata branca. Mas bata branca qualquer cientista tem. Trabalha num laboratório. O que é que normalmente eles têm? Mas às vezes ele não está a utilizar aquilo. Eu até penso que é estilo, não sei se é. Mas eles utilizam aquele objeto porque nós sabemos que quando olharmos para aquele objeto, nós identificamos logo qual é a atividade da pessoa. Estão a perceber? Então é o que o Faraó vai fazer. Vai dar aqui sinais visíveis de autoridade para José. Mas vai mais longe. José é o quê? Lembram-se como é que o copeiro Moro o apresentou? Hebreu. É pastor de ovelhas. Os egípcios não gostam. Então, o que Faraó vai fazer é muda-lhe o nome. Ele agora não vai ter um nome estranho. Ele não vai ter um nome estranho. Ele agora, quando for chamado, vai ter um nome egípcio. O significado do nome gera aqui alguma controvérsia, também não é importante agora para nós, mas ele tem um nome egípcio. E Faraó vai mais longe e diz: não pode haver dúvidas que esta pessoa está bem integrada, faz parte da alta sociedade. Então o que é que faz agora? Vai casá-lo com a filha do sacerdote Tiom, que é um dos lugares mais sagrados, era naquela altura no Egito. Então agora ele, ao estabelecer aquele casamento, é o que acontecia nas cortes europeias. Quando o rei se agradava, por exemplo, de um seu súbito, o que é que fazia? Casar, se calhar, com a filha do nobre com o título mais alto. E o rei tinha esta prerrogativa, para que aquela pessoa socialmente fosse o quê? Elevada por casamento. Então o Faraó vai fazer tudo isso de modo a que ninguém possa questionar a autoridade de José, a sua integração da corte e que é alguém agora que faz parte da elite do Egito. E José vai assumir esta responsabilidade com 30 anos.
A Bíblia vai nos dando aqui algumas informações que é para nós podermos pensar um pouco. José, ele agora tinha 30 anos quando ele se apresenta diante de Faraó. A sua ascensão é imediata, assim que ele interpreta o sonho, Faraó promove-o logo a governador. Mas José chegou ao Egito com quantos anos? Alguém lembra-se? 17 anos. José teve no Egito durante 13 anos. 13 anos, muitos dos quais a trabalhar como mordomo, e nós achamos que era bom, mas não numa masmorra, numa prisão de presos políticos. E nós não nos devemos esquecer isso. Se for uma prisão normal, Faraó é indiferente para com os presos, mas aquela prisão era de presos políticos. E muito provavelmente Faraó pedia para que aquelas pessoas puderem sofrer. Faraó colocou lá o copeiro e o padeiro porquê? Porque sentiu-se ofendido. Então eu acredito que naquela prisão o tratamento era de longe pior do que numa prisão convencional. Basta pensarmos no caso português, vários anos atrás. Havia as prisões normais e havia as prisões onde estavam os presos políticos. Vejam as descrições que as pessoas faziam. Chegamos a ter prisões em que, pela sua proximidade da costa, quando a maré subia, a água tapava a cama. E a pessoa vivia assim. Agora imaginem, a cada 7 horas tem a cama tapada. E quando a cama está molhada, quando a maré baixa, a cama não seca. Então aquela pessoa vivia sem ter uma cama seca para dormir. Estão a ver? E era um tratamento dado aos presos políticos. Então devemos ter sempre isto na cabeça, que José viveu vários anos nesta condição. José agora é administrador. O que é que ele vai fazer? Ele começa a executar o plano que ele tinha dito. Ainda se lembram o plano de José? Qual era? Era durante os 7 anos de fartura, o que é que se fazia? Quanto? 20%. Agora os irmãos dizem, mas amealhar 20%, a matemática tem que vir ao de cima, não é? Durante 7 anos vai dar quanto? 140%. Mas quantos anos são de fome? Não dá. Daria eventualmente, bem racionado, para 2 anos. Não se esqueçam que era 20% de cada ano de fartura. Estão a perceber? Então José também faz bem as contas. 20% porquê? Porque aquilo era o imposto que as pessoas tinham que pagar. Agora, cada agricultor tinha que dar 20%. Ele podia meter 50%. O que é que havia? Protestos. Então ele tem que meter um valor que considera que dá, que é suficiente para ter comida para os 7 anos de fome que hão de vir, mas ao mesmo tempo ele tem que jogar, não é, com o conflito social. Porque não é porque José interpretou um sonho que as pessoas agora estão felizes com a ação de José. Não é assim que funciona. As pessoas vão continuar a ser pessoas normais que não querem pagar impostos. Então José tem que jogar aqui com o equilíbrio e nós conseguimos ver a sabedoria. E o que é que ele vai fazer mais? Ele vai fazer uma coisa extraordinária. Eu não percebo de logística, mas fiquei curioso. Ele vai amealhar. Amealhar onde? O Egito é vasto. Nas cidades. Se calhar se fôssemos nós a pensar, olha, vamos amealhar, não vai alguém roubar, criávamos um sítio central. Mas como é que as pessoas depois do Egito inteiro, não é, que era uma área maior do que aquela que nós temos, por exemplo, em Portugal, como é que alguém, imagina que o sítio central seria aqui em Lisboa. Pronto, não é o centro geodésico do país, mas imagina que era em Lisboa. Alguém de Vila Real de Santo António ou de Bragança tinha que vir comprar até aqui. Isto iria gerar conflitos na mesma. Então o que ele vai fazer é celeiros nas cidades. Então as pessoas têm o alimento próximo. Quando a fome acontecer, rapidamente as pessoas do Egito têm acesso a alimentos nas suas próprias cidades. E a quantidade que José amealha, a Bíblia não consegue quantificar, porque os próprios servos de José, eles começam a contar e chegam a um ponto que ele diz, já não é possível. Já não é possível. Vejam o que é que o texto diz. Assim ajuntou José muitíssimo cereal, como areia do mar, até perder a conta. Em algumas versões, aquelas num português mais contemporâneo, diz mesmo até não se conseguir contar mais. As pessoas chegaram ao ponto de dizer, não vamos contar mais, vamos só continuar a amealhar. E assim foi para que houvesse ali alimento suficiente. Então, passaram-se os 7 anos de fartura, em que este plano de José foi implementado. O texto, entretanto, dá-nos aqui uma informação familiar de José. José tem os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Manassés, quando José tem este filho, ele dá-lhe este nome
para significar um tempo de alguma tranquilidade que ele teve. Ele diz, quando tem este filho, Manassés significa Deus me fez esquecer os trabalhos pelos quais eu passei e a casa do meu pai, casa essa da qual eu tinha muita saudade. Então, parece que pela primeira vez José tem alguma tranquilidade e já não está inquieto. E depois, quando nasce Efraim, José também, nasce o filho, José vai chamar Efraim, significando que eu tive sucesso na terra em que eu estou como estrangeiro. E José parece que finalmente consegue ter alguma tranquilidade depois de vários anos a viver ali. Vamos analisar aqui algumas coisas, meus irmãos. Mais do que simplesmente estarmos aqui a contar uma história, José viveu 13 anos no Egito como escravo. 13 anos. Nos 13 anos, ele foi sempre íntegro e fiel ao Senhor e viveu em vários momentos em situações altamente adversas. O que nós podemos aprender com José é que o nosso temor ao Senhor, a nossa obediência ao Senhor, não deve ser dependente da circunstância, deve ser independente daquilo que nós estamos a viver. Deus deve ser honrado, Deus deve ser amado, Deus deve ser adorado, independentemente daquilo que nos está a acontecer ou independentemente da circunstância pela qual estamos a passar. E com José nós aprendemos isso. Então, quando tiverem sofrimento, é a altura certa para adorar ao Senhor. Quando estiver muito feliz, é a altura certa para adorar ao Senhor, porque o Senhor deve ser adorado independentemente da circunstância. E nós aprendemos isto com José. José, quando é capacitado pelo Senhor com este dom de interpretação de sonhos, ele não vai tirar proveito pessoal disto. E vejam quando Faraó convoca José, José está diante de Faraó, o que é que José vai fazer? Interpreta o sonho e podia agora fazer algum sinal a Faraó para que Faraó o pudesse dar algum tipo de reconhecimento. Mas vejam o que é que ele faz. Escolhe a Faraó um homem e acreditamos pela integridade de José que ele não estava a pensar nele próprio. Aliás, nem lhe passava pela cabeça. Com tantos administradores altamente qualificados, José está a dizer, olha Faraó, eu recomendo, escolhe um homem, não é? Ajuizado e sabe, ele podia dizer, Faraó, olha, se quiseres, eu posso ser a pessoa que te vou ajudar a administrar. Ele não faz isso. Ele não quer tirar proveito de um dom, de um talento, de uma capacidade que Deus lhe dá. E nós encontramos também isto aqui como exemplo José a dar-nos. E ele, tanto na casa de Potifar como na prisão, ele vai desenvolver capacidades de administrador. José não era administrador. Mas ele, quando chega à casa de Potifar, Potifar faz dele o quê? Mordomo. E Potifar era rico. E José, lembram-se que Potifar, o texto diz que a única coisa que ele sabia dentro da sua casa, o que é que era? Era a comida que ele comia, porque ele olha para o prato. Ele não sabia mais nada. Quem tratava das contas? José. Quem é que organizava os funcionários? José. Quem é que fazia agora o pagamento de impostos? Porque ele tinha que pagar impostos ou armazenar aquilo, tinha que armazenar. Tudo era tratado por José. Estão a ver, durante este tempo, José acabou por ter a sua formação para aquilo que depois ele vem a fazer como governador do Egito. E isto é uma grande lição para nós. Eu quero passar no exame. Deus pode capacitar-me para eu saber tudo o exame? Pode. Deus não faz isso. Então não adianta esperar que o Senhor o vai ajudar a ter boa nota no exame. Não, estude muito. E depois sim o Senhor vai ajudá-lo. No seu trabalho, se não é competente, não adianta orar ao Senhor para ser promovido. Isto não vai acontecer. O Senhor estaria a ser injusto. Trabalhe muito, aprenda muito daquilo que é a sua função para que o seu patrão possa promovê-lo. Mesmo assim não há garantias. Mas o Senhor só promove quem está em serviço. E isto é um padrão que nós encontramos nas Escrituras e a história de José ensina-nos isto claramente. José, durante estes 13 anos, sempre trabalhou. E o Senhor, naquilo que ele pensava que era o sofrimento, estava a capacitá-lo. Significa que muitas vezes estamos a passar momentos e situações de vida em que nós não sabemos. O Senhor está-nos a formar. E em situações às vezes adversas. Então José agora era um administrador capaz. Porquê? O Senhor deu-lhe a formação na sua adversidade. Passaram os 7 anos de fartura e vieram então os 7 anos de fome. E a fome foi grave. Foi uma fome que o texto diz que afetou todo o planeta.
Não sabemos qual é exatamente a dimensão, mas o texto diz toda a terra. Vamos entender que o escritor estava a falar inspirado por Deus. Acreditamos que fosse uma fome com extensão mundial. E diz assim o texto: passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome como José havia perdido. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Então, o plano de José, nós vimos que estava afinal a funcionar. Como a fome foi geral e havia pão no Egito, o que é que as pessoas das terras que estavam próximas do Egito então tiveram que fazer? Todas tiveram de ir ao Egito para comprar pão. Então o Egito ficou o centro do mundo. E todas as pessoas sabiam, é no Egito. E aqueles países que estavam mais próximos, é natural que tivessem muito mais facilidade, não é? E vejam o que acontece, havendo depois fome em toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. E agora, meus irmãos, se a fome prevaleceu em todo o mundo, também chegou a Canaã. Então, quem é que vive em Canaã, que nós já nos tínhamos esquecido? Jacó. Jacó e os seus 11 filhos. Eles estavam em Canaã e a fome também lá chegou. O que é que Jacó vai dizer aos seus filhos? Olha, tem que ir comprar comida. E onde é que a comida está? No Egito. Então, eles tiveram que ir até o Egito comprar comida. Então, Jacó vai enviar 10 dos seus filhos, ou 10 irmãos de José, para comprar comida. Mas por que ele envia 10 e não envia 11? José, eles eram 12. José não estava lá, Jacó pensava que tinha sido morto, não é? Mas Jacó continuava a ter quantos filhos? 11, não é? E nós sabemos que ele não vai enviar um dos filhos, que é Benjamim. Benjamim, nós podemos entender que ele não é enviado porque seria muito novo. Não. Benjamim teria cerca de 30 anos nesta altura. Não se esqueçam que José, aqui nesta altura, já tinha mais ou menos 39 anos. Porque ele é elevado a governador do Egito com 30, passam 7 anos de fome, então ele tem 37, mais 2 anos, 7 anos de fartura, ele tem 37, mais 2 anos, ele tem 39 anos nesta altura. O que significa que Benjamim tem mais ou menos 30 anos. Já não era nenhuma criança. Já não era nenhuma criança. Por que razão, então, Jacó não quer enviar Benjamim? Exatamente. Porque era uma viagem perigosa. Havia riscos. E eles não sabiam o que é que haviam de encontrar no Egito. Toda a gente ia para lá. Imaginem o Egito, as fronteiras. Devia haver muito tumulto, muita confusão, muito banditismo naquelas ruas. Porque se há fome, não vamos ler a Bíblia de forma romântica, e nós dizemos isso sempre. Se há fome, cada grupo que passasse com algum carregamento de cereais, havia bandidos que iriam querer roubar. Então, Jacó tem medo por causa disso mesmo. É o filho mais novo, menos experiente, e era o único filho que ele tinha da mulher amada, que era de Raquel. O outro era José, e na cabeça de Jacó, José tinha morrido. Ele disse, se Benjamim morre, não é? Não há mais linhagem de Raquel. Então ele não quer deixar que este filho vá e envia os seus 10 outros filhos. Mais ou menos este foi o percurso que eles fizeram. Eles estão mais ou menos ali na região de Hebrom e vão agora descer até a terra do Egito. Esta parte nós chamamos de Baixo Egito e esta parte chamamos de Alto Egito, e não se sabe exatamente onde é que as pessoas iam comprar, mas muito provavelmente seria aqui nesta região, é isso que se acredita. Era uma viagem que demorava cerca de 2 a 3 semanas, o tempo de viagem. Mais 2 a 3 semanas de regresso, estima-se que fossem cerca de 6 semanas só nas deslocações, não é? Mas temos que adicionar aqui o tempo de fronteira. Porquê? Multidões estavam a entrar na terra do Egito, havia um controle fronteiriço. E depois havia todo o processo de negociação da compra, porque ninguém ia comprar 2 quilos. As pessoas iam comprar grandes toneladas. Então imaginem o tamanho das caravanas com os camelos e os outros animais de carga, e eles tinham que ser inspecionados. Havia medo de espias, havia pessoas com má intenção, então toda esta logística iria
será que todo este tempo iria ser adicionado ao tempo de viagem. Então estamos a falar de alguma coisa que podia perfeitamente dar 3 meses. 2 meses e tal, 3 meses só para ir até ali, a terra do Egito. E por isso conseguimos com isso perceber também o receio de Jacó em enviar Benjamim. Era muito tempo de ansiedade para um velho sem poder estar a receber notícias. Não havia contacto rápido como nós temos agora, nem sequer o fax na altura existia. Então os filhos de Jacó agora chegam ao Egito e eles apresentam-se e acabam por ter um encontro com José. Isto parece um filme, meus irmãos. Eu estava a ler esta história e até dá vontade de chorar em certos aspectos. Agora eles vão encontrar, José vai olhar e os seus irmãos estão diante dele. E agora vai acontecer é que José vai reconhecê-los. Só que eles não o reconhecem. E porquê é que não os reconhecem? Nós conseguimos perceber. Tinham passado mais de 20 anos. Cerca de 20 anos. José estava diferente. E depois temos uma coisa que é a expectativa humana. Eles, quando pensavam em José, eventualmente pensariam em José como um quê? José tem uma aparência completamente diferente. Os cuidados que ele tem. José está com o cabelo rapado, não tem barba. Eles são hebreus, eles têm barba. Na cabeça deles, José continuava a ser um escravo, mais ou menos com a mesma aparência. É isso que nos acontece quando nós saímos de um sítio onde vivemos e voltamos 10 anos depois. Nós estamos à espera de encontrar as pessoas como nós as deixamos. Não, o tempo avançou. Por isso é que quando encontramos alguém que está diferente, até primeiro temos um choque. Era isso exatamente que ia falar a seguir. Tem a ver depois com os símbolos exteriores. José agora tem a roupa de linho fino, tem as insígnias. Na cabeça de algum deles passaria que José, o escravo, fosse alguma vez governador. Então também temos a expectativa humana. O nosso cérebro cria imagens. O nosso cérebro cria imagens. Por exemplo, quando o irmão está a olhar para alguma coisa, o cérebro está a criar imagens. Eu estou a olhar para a Ilka. O meu cérebro só vê objetivamente 1%. 1%. Então, tudo o resto, o meu cérebro está a criar as imagens, não está a ver. Então é só para os irmãos também ficarem com isto. Nós, através da expectativa que temos, o cérebro cria imagens. Então eles nunca conseguiam reconhecer José. E tinha mais outra agravante. José, quando fala com eles, fala em egípcio. E tem um intérprete. Isto é importante para a história. Então, José não fala diretamente. José fala para eles, mas a informação vai de José para o intérprete e o intérprete para eles. Quando eles falam, apesar de José compreender, mas eles não sabem, eles acham que a comunicação é sempre eles, intérprete, intérprete, José. E nós conseguimos perceber que José, de facto, era um bom governador porque era alguém de esquemas. Estão a ver, ele pensa. Ele percebe que os irmãos, ele podia falar e dizer, olha, eu sei, fingir que era administrador, mas olha, mas eu consigo perceber a vossa língua, mas ele não se desfaz. Ele não se desfaz. E ele fala em egípcio para eles, sempre com um intérprete. José vai tratar os seus irmãos com rudeza. O texto diz mesmo que ele é bruto, porque ele vai acusá-los de serem espias. Eu acredito que fosse uma forma de abordagem para todas as pessoas, ou quase todas, porque isto podia acontecer. Onde é que estão os celeiros? Alguém podia tentar saber. Quem são as pessoas responsáveis? Havia espias naquela altura. Então, José, de certa forma, algum cuidado, mas também para testar os seus irmãos, vai tratá-los como espias e por isso diz, vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. Os irmãos de José são apenas pastores. Eles nem sabem, se calhar, estar diante de alguém tão importante. Eles vão dizer, não, não somos espias. E era só o que eles diziam. E José dizia, são espias. Eles diziam, não, não somos. Somos homens honestos. Esqueceram eles é que eram assassinos e venderam o irmão, mas somos homens honestos. Eu gosto quando eles se apresentam desta forma. E mostra mesmo que, de facto, o ser humano desculpa os seus erros. Não é? Alguém que é assassino, que pilham cidades, não se esqueçam, Siquém, mataram todas as pessoas e roubaram, porque aquilo não era deles. E levaram escravos as mulheres e as crianças, mas eles, nós somos homens honestos. É? Apresentam-se desta forma. Temos um pai velho, sensibilizam. Temos um irmão que o nosso pai gosta muito, ele está lá na terra. Então nós só viemos aqui para comprar os alimentos. José continua a acusá-los de espionagem e aquilo que José vai fazer é coloca-os na cadeia. Percebemos pela narrativa que não é uma cadeia normal, é como se fosse uma prisão domiciliária, porque eles estão todos juntos. José coloca-os ali aprisionados e diz, se estão a dizer a verdade, só há uma forma de nós podermos confirmar.
é vocês irem para a vossa terra e tragam o vosso irmão mais novo. Vocês dizem que têm lá um irmão mais novo que o vosso pai mais velho, tragam-no para eu ver. Então é isso que José vai acabar por lhes pedir para eles fazerem. 3 dias depois deles estarem na cadeia, José volta a convocá-los. E o José diz, olha, vão mesmo agora fazer a prova. Um de vocês vai ficar aqui. E os outros 10 voltem e não me apareçam mais na frente se o vosso irmão mais novo não estiver aqui. E o que é que ele vai fazer? Eles não têm escolha, acabam por concordar com José, eles precisam dos alimentos, precisam de comer, não é? E eles acabam por concordar com José, então vão partir. Só que há um dilema, meus irmãos, a história tem vários dilemas. Eles são 11. E quem é que fica? Desculpem, eles são 10, sim, desculpem. Quem é que fica? Vão eles escolher à sorte? Quando se está diante do governador do Egito, ninguém escolhe, o governador é que tem a palavra. E agora como é que fica? Algum voluntaria-se? Não se esqueçam, 3 semanas, mais 3 semanas, e eles sabem que o pai não quer vir deixar Benjamim, provavelmente nunca mais vão voltar. Quem ficar, começa a fazer bem as contas, se calhar é para sempre. E isto está-lhes a pesar. E José sabe que isso lhe está a pesar, não é? E eles no meio disto, porque eles agora estão diante de José, mas é o que acontece quando às vezes estamos diante de alguém que não fala a nossa língua, quando queremos falar uns com os outros, falamos na língua que nos é comum, e depois quando nos viramos para o outro, pronto, o intérprete vai fazer a tradução, e eles começam ali a lamentar-se. Olha, isto está-nos a acontecer porque eles percebem, o nosso pai não vai deixar vir o Benjamim. Ele morre se o Benjamim vier fazer esta viagem, ele foi muito claro connosco. E eles começam. Isto foi por causa do que fizemos a José. E eles começam então a lamentar-se, mas a falarem em hebraico. E José está ali. Eles pensam que José não está a perceber nada, mas José está a perceber tudo aquilo que eles estão a dizer. E eis que Rúben vai dizer, olha, quando vocês queriam matá-lo, eu fui a pessoa que disse para não matar. Vocês depois venderam, mas eu não estava lá. Eu avisei-vos. E Rúben começa, eu avisei-vos. Porque, não se esqueçam na história, quando José vinha de longe, eles estavam a ver José e eles o que é que tinham dito? Vamos matá-lo. E Rúben disse, não, vamos colocar aqui na cisterna. O plano de Rúben era distraí-los, tirar José da cisterna e levar a casa. Porque os irmãos queriam mesmo matá-lo. Quando o Rúben se afasta, o que é que eles dizem? Judá diz, olha, vamos vendê-lo. Pelo menos não matamos. Quando o Rúben se aproxima, já tinha tudo acontecido. Então, o Rúben também foi enganado pelos irmãos, porque o Rúben tinha responsabilidade, era o primogênito. Era o primogênito. E eles agora começam a lamentar-se. E Rúben disse, olha, eu bem vos avisei, mas não há nada a fazer, um deles tem que ficar. E José vai escolher o quem? Simeão. E José diz, Simeão é que fica preso. Pronto, aí já não há problema, eles não tiraram a sorte e eles agora vão regressar. Mas porquê que José escolheu Simeão? Pode ter sido a sorte? Por ser o mais velho. Por ser o mais velho. Na ausência de Rúben, era uma cidade patriarcal, não é como a nossa. Era uma cidade patriarcal. Na ausência de Rúben, quem é que tinha responsabilidade? Era Simeão. Então, quando José é vendido, a responsabilidade maior é de quem? É de Simeão. Então, José, ficas tu. E Simeão agora fica lá. E José diz, olha, coloquem o dinheiro que eles trouxeram para comprar os cereais, nós vamos cobrar, metam nos sacos de cereais, não é? Metam o dinheiro. Então, eles vão partir e agora regressam com os sacos cheios de cereais, sem saberem que o dinheiro estava lá dentro. A determinada altura do caminho, a história diz-nos que eles, quando vão para abrir os sacos para alimentar os animais de carga, um percebe que tem o dinheiro lá dentro e diz, olha, devolveram-me o dinheiro, está aqui a minha bolsa de dinheiro. E os outros todos abrem e dizem, olha, a nós também aconteceu o mesmo. E eles ficam assustados, mas pronto, o dinheiro está lá, eles não roubaram, foram com má intenção e regressaram então a casa. E eles vão para
junto do seu pai. E eles agora regressam para junto de Jacó e vão contar toda a situação. Agora imaginem Jacó. Jacó ouve a história e a história na cabeça de Jacó só há uma coisa a ecoar. Qual é? O homem disse que tem que levar Benjamim. E Jacó diz, Benjamim não sai daqui. Só que Jacó pensa, já perdeu José na cabeça de Jacó? Simeão está preso e para libertar Simeão e para poder comprar mais comida é preciso ir Benjamim. Então Jacó lamenta a sua vida. Diz, isto só me acontece a mim, não é? Vejam, todas estas coisas me sobrevêm e ele está a lamentar. Ruben assume a responsabilidade. Ruben diz, o homem, eles utilizam uma expressão interessante, o homem da terra. Significa que eles não conseguem identificar nunca José como um hebreu. Eles dizem, o homem da terra, estão sempre a dizer, o homem da terra, não é? Então, o homem da terra disse que nós temos de levar Benjamim. Ele tem que ver, para provar que não somos espias. Caso contrário, Simeão não sai. Mas José diz, Benjamim daqui não sai. E Ruben diz, se eu levar Benjamim, eu responsabilizo-me de tal maneira que se eu não conseguir proteger Benjamim, podes matar os meus filhos. Ou seja, Ruben estava mesmo decidido, mas Jacó não aceita. Jacó não aceita. Mas o tempo continua. Eu fico a pensar, e eles continuaram a viver. Depois daquelas 6 semanas de viagem, não é? Ou seja, Simeão ficou pelo menos 3 semanas e depois todo o tempo em que eles comeram os alimentos. Nós não sabemos quanto. Imaginem, comeram durante 3 meses ou 4. Simeão estava na cadeia, no Egito, mas a comida acabou. E Jacó agora vira para os seus filhos e diz, tenho que voltar ao Egito para comprar comida. Mas há um dilema. Qual é? O homem da terra que é que disse? Tem que levar Benjamim. Mas eles não tinham comida. Ou morrem ou levam Benjamim. Então gera-se uma discussão familiar. E uma discussão que demorou muito tempo. Demorou muito tempo. E nós conseguimos perceber isso. Até que Judá faz frente ao pai e diz, não. Se nós não levarmos Benjamim, não vamos. E numa sociedade patriarcal mostra a coragem de Judá. Judá enfrenta o pai, é determinante. Judá diz, não, eu responsabilizo-me. Ou nos autorizas que Benjamim vá connosco, ou então nós não vamos. E aí Jacó acaba por ceder e Judá assume a responsabilidade por Benjamim. Judá assume inteiramente a responsabilidade por Benjamim nesta história. E vemos aqui que, de facto, acabou por assumir a liderança da família. Nesta história nós conseguimos ver que Judá assume a liderança e Jacó acaba por ceder e autoriza que Benjamim possa ser agora levado pelos seus irmãos ao Egito. Não é? O que é que Jacó vai fazer? Vai dizer para eles levarem algumas prendas da terra para darem ao homem da terra. E vejam, tomai do mais precioso desta terra nos sacos para o mantimento e levai de presente a esse homem. Não sabe ele que é José. Não é? Um pouco de bálsamo e um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes de pistacha e amêndoas. Nós, quando olhamos para estas coisas, aparentemente elas não nos dizem muito, mas devemos considerar que Jacó também era um homem sagaz. Não nos podemos esquecer disso. Lembrem-se da história de Jacó. Também é um homem que consegue antecipar. E o que é que ele vai fazer? Aquilo que era uma boa prática. Ninguém se apresenta diante de alguém importante socialmente de mãos a abanar. A primeira vez que eles foram para comprar. Eram mercadores. Agora, eles vão para comprar, mas eles têm que ter uma audiência com o homem da terra, por causa da condição que o homem lhes colocou. Então, eles vão agora numa condição diferente. E era boa prática levar um presente. Mas o que é que vai levar de presente ao governador do Egito? Vai levar o quê? Dinheiro? Uma coisa de ouro? A não ser que levasse alguma coisa que não houvesse no Egito. Por exemplo, é aquilo que nós fazemos. Nós vamos de viagem e levamos alguma coisa que é típica nossa. É uma boa prática que sabemos que quem está do outro lado, para onde nós formos, não tem.
Se for alguma coisa de Portugal, levamos um pastel de nata, mas lá não há bolos. Claro que lá há bolos, e se calhar até vamos para um país que tem muito, mas não existe este bolo. E o que Jacó vai fazer é precisamente isso, é escolher algumas coisas que são altamente valiosas no Egito, mas que não há porque elas eram típicas de Canaã. E ele vai agora colocar nas mãos dos seus filhos para que os seus filhos possam levar ao homem da terra como forma de agradá-lo. Nós vamos parar por aqui, eles agora vão chegar ao Egito, havemos de estudar o que é que vai acontecer, porque eles vão ter que estar diante de José, novamente. E agora Benjamim vai com eles e vai haver um reencontro entre os 12 irmãos, não é? Mas nós conseguimos aprender várias coisas aqui. A primeira delas é que José é um exemplo para nós. É um homem que nos ensina a seguirmos ao Senhor independentemente da circunstância. Houve alturas que José, ele teve momentos difíceis. Ele, para ser promovido mordomo da casa de Potifar, ele teve que ser um escravo muito bom. Eu fico a pensar, o que é um escravo muito bom? Os irmãos já pensaram nisso. Tem que trabalhar mais que os outros para se destacar. Ele destacou-se de alguma forma. Significa que ele foi um escravo competente. Quando nós pensamos isso, até é estranho, não é? Como é que é ser um escravo competente? Se ele é escravo, na nossa cabeça, a pessoa faz o mínimo. Mas José parece que fez o máximo. E nesta situação, sem José saber, o Senhor estava a trabalhar com ele. O Senhor estava a criar as condições. Ele estava a aprender o que é adversidade. Estava a ganhar sensibilidade. Ele vinha de uma família rica, não se esqueçam. José vinha de uma família milionária. Mas ele aprendeu o que é adversidade. Ele ganhou sensibilidade para os outros. Ele ia ser governador. Imaginem um governador rico que nunca tivesse passado pela pobreza. Era insensível quando o povo lhe pedia: abre os celeiros, ele tem comida na casa dele. Não abria os celeiros, adiava mais uma semana para abrir os celeiros. Mas ele sabia o que era adversidade. O Senhor preparou-o com a experiência de vida. Nunca iramos que o Senhor nos faça ter a melhor nota nos exames. Nunca iramos que o Senhor nos faça subir na empresa logo no primeiro ano em que nós chegamos. Não. O Senhor tem o seu tempo. E o tempo do Senhor, aos nossos olhos, é lento. José demorou 13 anos como escravo. Devemos aprender isso. Mas independentemente da situação que tivemos a viver, sempre devemos honrar e amar ao Senhor. Esta é a grande lição que nós podemos aprender aqui com esta história, entre várias outras que nós podemos tirar. Muito obrigado.